Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Código de Catalogação Anglo-Americano ACR2, parte 1, estrutura do ACR2, áreas, elementos e sistema de pontuação. Para essa aula, estabelecemos uma agenda composta pela definição, objetivo e estrutura do ACR2. Na sequência, vamos apresentar o capítulo 1, sobre regras gerais da descrição, como parte 1 do ACR2, também organização, estrutura, pontuação da descrição, pontuação por áreas da descrição e depois a apresentação geral dos capítulos de 2 a 13. Mas o que é o ACR2? O ACR2 é um código de catalogação. Ele, em sua segunda edição, é um conjunto de regras para descrições bibliográficas, a construção e atribuição de pontos de acesso, representando pessoas, localizações geográficas e entidades coletivas, além de títulos uniformes. O seu objetivo é a normalização, a padronização da catalogação a nível internacional, subsidiando o tratamento da informação. Esse código de catalogação utiliza um sistema de pontuação e a catalogação pode ser feita pelo suporte físico da obra. Esse código, pessoal, vocês podem lembrar da segunda aula sobre a história da catalogação, que ele teve origem com o código da ALA. A ALA é a American Library Association, né? Foi um código que desde o seu início teve muitas críticas, sofreu muitas críticas, né? No entanto, foi o mais utilizado em todo o mundo. Ele chegou a ser traduzido em 25 línguas pelo mundo afora e adotado por diversas bibliotecas do mundo, inclusive no Brasil, né? E quanto à sua estrutura? Esse código, observe na câmera, esse é o código de catalogação anglo-americano. Esse foi traduzido pela FEPAB, né, traduzido para o português. Esse meu, ele é um volume só. Depois teve outras reimpressões com parte 1 e parte 2. O meu, ele é inteiro, e é aquele que tem... tem aquela... como que chama esse ferrinho aqui, onde passa as páginas, né? Mas se alguém for adquirir, eu sei que ele foi reimpresso em parte 1 e parte 2. Bom, esse código, né, ele foi subdividido em duas grandes partes, parte 1 a descrição, e a parte 2, os pontos de acesso, títulos uniformes e remissivos, que eu convido todos vocês para voltarem na aula 4 e reverem aquela parte do vídeo e das atividades que nós já vimos sobre esse assunto. A parte 1, que trata da descrição, ela está dividida, né, a parte está dividida em 13 capítulos, sendo que traz regras gerais da descrição. O capítulo 2 fala de livros, folhetos e folhas soltas, folhas impressas, né, folhas soltas impressas. E o capítulo 3, materiais cartográficos. Capítulo 4, manuscritos. Capítulo 5, música. Capítulo 6, gravação de som. Capítulo 7, filmes cinematográficos. Capítulo 8, materiais gráficos. Capítulo 9, recursos eletrônicos. Capítulo 10, artefatos tridimensionais. Capítulo 11, microforma. Capítulo 12, recursos contínuos. E capítulo 13, análise. O capítulo 2, que foi a parte 2, que é a parte que nós já estudamos, trata de pontos de acesso, títulos uniformes e remissivas. Ali no capítulo 21, trata da escolha dos pontos de acesso. O 22, cabeçalhos para pessoas. O capítulo 23, ou regra 23, nomes geográficos. A 24, cabeçalhos para entidades. 25, títulos uniformes. 26, remissivas. Né? Como já disse, foi já estudado lá na aula 4.
Depois, ainda como parte da escritura do OCR, ele traz um apêndice e um índice. Esse apêndice tem ali, traz regras de uso de letras maiúsculas e minúsculas, uso de abreviaturas, de numerais, traz um glossário, artigos, uso de artigos iniciais, apêndice da tradução brasileira. Vamos ver então a parte 1, parte da descrição. Lembrando que o que nós precisamos saber sobre a norma ISBD, que a ISBD determina o que descrever. Essa norma, ela identifica os elementos descritivos de um recurso. Recursos são livros, revistas, mapas, músicas, né? A ordem de descrição dos elementos e a pontuação que divide ali os elementos, né, descritivos de um recurso. Bom, então nós não podemos perder de vista que a ISBD, ela traz, então, ela identifica esses elementos descritivos, ela estabelece a ordem da descrição e traz a pontuação. Bom, isso nós vimos na aula 5, né? Mas nós precisávamos fazer essa revisão para entender o ACR2, que é um código de catalogação, que em sua segunda edição, revista em 2012, estabelece que as regras de descrição basearam-se, no momento de sua construção, basearam-se na estrutura geral usada para a descrição de materiais de biblioteca, a ISBD-G. Vocês vão lembrar ali que a ISBD tem diversas ISBDs específicas, né? E quando esse código foi construído, ele ainda não tinha as ISBDs específicas, então ele é baseado mesmo na ISBD geral. Obedece à ordem dos elementos e a sua pontuação descrita lá na ISBD, nas ISBDs. Existe uma forte correlação entre os capítulos da parte 1 do código, a CR2, e a própria ISBD. Então, nós não podemos perder de vista essa estrutura que o ACR2 traz, que não foi pensado, né, do nada, ela veio já de uma norma já estabelecida. Então, esse código foi construído a partir desta norma. A parte 1, capítulo 1, regras gerais de descrição. Então, vocês vão encontrar no capítulo 1 da parte 1 as regras gerais de descrição que vão servir de base também para todos os demais capítulos, que são divididos por tipos, né, de recursos, por tipos de documentos. Então, o capítulo 1, ele é geral e contém as regras aplicáveis a todos os tipos de recursos, seja livro, mapa, música, revista, dentre outros. Este capítulo apresenta orientações sucintas e o usuário do código encontrará orientação detalhada no capítulo específico apropriado. Né? Porque, apesar dela trazer regras gerais para todos os tipos de documentos, cada tipo de documento tem sua particularidade, sua especificidade. Então, ela vai se diferir em determinados momentos que cada capítulo vai trazer a sua particularidade. Tá? Então, para essa aula, nós vamos detalhar mais esse capítulo 1, essas regras gerais de descrição, e depois fica mais tranquilo para vocês irem analisando capítulo a capítulo de acordo com o documento que você estiver descrevendo. Bom, como é a estrutura do capítulo 1? Ela traz primeiro as fontes de informação, né, que nós já tratamos lá na aula 2, parte 2, que é essa, por exemplo, trouxe um modelo aqui, de acordo com as áreas,
das áreas ali estabelecida na ISPT e agora no ACR2, ela traz as fontes principais, então, de informação, que é onde você vai extrair cada elemento, né? Então, esse capítulo 1, ele traz primeiro essas fontes de informação, depois a organização da descrição, que nós também vimos na aula 3, parte 2, né? Aqui nós temos a organização, na coluna da esquerda, as áreas, né? Que é a forma com que o capítulo 1 está organizado, nessas grandes áreas. Aqui, como exemplo, eu trouxe a fonte de informação e as áreas da descrição de um livro, mas para cada tipo de documento ela se difere. Aqui, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são as mais apropriadas para livros, né? Mas as áreas da descrição elas se completam em 8. E aqui, então, nós temos as fontes de onde você vai pegar cada informação. Na sequência, a pontuação, que nós também estudamos na aula 5 e vamos reforçar na aula de hoje. Vamos reforçar, né? De acordo com eu sei que teve dúvidas, eu recebi muitos questionamentos, então, com base nesses questionamentos, eu elaborei essa aula. Então, nós vamos reforçar bastante essa questão da pontuação. Depois, esse capítulo 1 trata dos níveis de detalhamento da descrição, língua e alfabetação da descrição, as incorreções, como faz quando se pega um documento que traz informações erradas, né? Acentos e outros sinais diacríticos, itens com várias fontes de informação. Então, essa é a organização do capítulo 1. Vamos iniciar, então, a organização da descrição. Essa organização é feita pelas 8 áreas da descrição, né? Da descrição bibliográfica. Para lembrar, eu trouxe aqui uma ficha. Essa ficha é a mesma que nós trabalhamos já anteriormente, só para a gente analisar aqui as áreas da descrição, começando então pela área do título e da indicação de responsabilidade, que é essa que está com destaque em azul, né? CCA2, que seria o Código de Catalogação Anglo-Americano, né, no português já, em 58 lições, não tem subtítulo, portanto, nós temos uma barra que separa o título principal da indicação de responsabilidade. Na indicação de responsabilidade, nós temos 2 autoras. Área 2, área de edição, nós temos aqui a segunda edição. Importante observar que essa edição ela não está escrita por extenso, segunda edição, e não tem aquela bolinha, né, aquele símbolo do segunda, e sim ela é abreviada 2.ed. Depois nós temos aqui a área que trata da publicação e distribuição. E antes disso, observamos que temos aqui um travessão que separa as áreas, né, tanto da área de título e indicação de responsabilidade para edição, quanto para a área de publicação e distribuição. Observem que temos espaço, esse travessão, espaço, informação, né, que encerra com ponto final, espaço, o travessão, espaço. E aqui nós temos, então, o local, editora e ano da publicação. Na sequência, nós temos aqui a área da descrição física, que temos aqui número de página. Nós informamos que esse documento é ilustrado e tem 27 centímetros. Como que eu sei que esse documento tem 27 centímetros? Nós vamos pegar a régua e medir, tá? Então, a medição é feita dessa forma, pegar a régua e medir. Normalmente, é comum se colocar essa parte aqui, tá? Mas pode sim colocar dos 2 lados.
Na sequência, nós temos a área, ou aqui em amarelo, área de série, que é aqui, coleção ciência da informação. Essa cor não ficou muito agradável, né? Na sequência, temos aqui a área de notas, área de número normalizado e das modalidades de aquisição, como é um livro, nós temos aqui um ISBN. Então, essa parte colorida, pessoal, corresponde aqui às áreas da descrição física. Essa parte que nós não tratamos aqui, que está em o nome do autor em cima, e aqui embaixo, que são os pontos de acesso, foi aquela parte da catalogação que nós estudamos na aula 5. Ok? E aqui em cima, ó, onde eu estou mexendo com o cursor, tem a classificação e anotação do autor, que também é parte da catalogação, que é uma parte dela, mas para separar a forma de ensino, para facilitar o ensino, a aprendizagem, nós tratamos ela em outra disciplina, tá? Essa parte de classificação ela é vista em outra disciplina. Seguindo, as áreas e elementos da descrição, então, vamos detalhar. Primeira área de título e indicação de responsabilidade. Os principais elementos dessa área são o título principal, quando tem subtítulo, ok, mas não pode ser um elemento obrigatório, porque nem todo documento tem tem subtítulo, né? Então não tem como ele ser obrigatório. Um título alternativo, título equivalente, títulos ou outras informações sobre título e indicação de responsabilidade. E quem é o responsável pela obra? Pode ser o autor, coautor, colaborador, tradutor, ilustrador, revisor, dentre outros. Tá? Estes são os responsáveis, podem ser responsáveis por uma obra. Agora, é diferente, não é porque ele recebe o título de indicação de responsabilidade que nós vamos dizer que todo esse pessoal aqui pode ser considerado autor. Não. Como nós já vimos anteriormente, autor é diferente de tradutor, de ilustrador, né? Então, cada um com a sua função. E a fonte principal de informação para a área de título e indicação de responsabilidade é a página de rosto. Área de edição, a indicação da edição e da responsabilidade da edição. Não é comum, mas acontece de aparecer a responsabilidade da edição. Se aparecer, nós temos que colocar, senão, não entra. Fonte principal de informação para a edição, página de rosto, outras preliminares e o colofão. Outras preliminares incluem também a capa, uma falsa capa, folha de rosto, verso da folha de rosto. E o que é um colofão? O colofão, pessoal, é essa parte. Esse livro não tem. Deixa eu ver um outro. Esse livro que eu tenho certeza que tem um colofão. Essa informação que vem aqui no final do livro, normalmente na última capa. Não vai dar para vocês lerem, mas é só para vocês saberem onde está. E aqui tem as informações da gráfica. Então, pode acontecer de aparecer também a edição nesse local. Se tiver, pode extrair e colocar na catalogação. Área 3, detalhes específicos do material ou do tipo de publicação. Essa área é destinada a materiais cartográficos, músicas, recursos eletrônicos, microformas, dentre outros. Então, para livro, ela não vai se aplicar. Área 4, publicação e distribuição. Anteriormente, vocês vão ver que ela chamava imprenta, que é aquele joguinho de local, editora e ano de publicação. Na catalogação, nós temos mais elementos. Lugar de publicação, editora, data de publicação
Na ausência dessas informações, nós podemos inserir lugar de impressão, impressor e data da impressão. Fonte principal de informação. Para extrair essa informação, folha de rosto, então eu posso tirar o local de publicação da folha de rosto, de outras preliminares, o que inclui o verso da folha de rosto, e também no colofão, que é lá no final do livro. Descrição física, anteriormente chamava colação. Então, eu trouxe essa informação para vocês, porque pode acontecer de vocês encontrarem aí na literatura. E nessa área nós vamos colocar a extensão da publicação, ou seja, número de páginas, se for o caso de um livro, unidade, né, se for o caso de um CD, ilustrações, se essa obra for ilustrada, colorida, dimensões, o tamanho, e material adicional. Material adicional por exemplo, se eu compro o livro e ele acompanha o CD, esse CD é um material adicional. A fonte principal de informação para essa área é toda a publicação. Então, qualquer lugar que você encontrar as informações, você pode extrair. Até porque, para você verificar se o documento é ilustrado ou não, você vai ter que folhear, né? Verificar o documento. Área 6, área de série. Nessa área, os elementos são série, título equivalente. O que é um título equivalente? Tanto no título principal quanto no título da série, tem título equivalente. Quando ocorre? É quando uma obra ela está em 2 ou mais idiomas. Não só o título, como toda a obra. Quando o livro está em um documento, né? Está em 2 ou 3 idiomas, ele recebe, então, um título equivalente. Outras informações sobre o título da série, indicações de responsabilidade relativa à série, o ISSN da série, numeração da série e subsérie, fonte principal de informação, toda a publicação. Área de notas. A área de notas ela é reservada para você atribuir alguma informação que não encaixa nas outras áreas. E também é nesse local que você pode colocar a informação de alguma premiação. Às vezes esse livro é um best-seller, ou muito importante também, a nota de conteúdo, que você pode extrair ali algumas informações do próprio sumário. Você, como nota também, nós temos nota de referência, então, assim, a quantidade de notas é grande. Né? A área 8 e última é o número normalizado das modalidades de aquisição. No caso de um livro, seria o ISBN. Agora, se fosse uma revista, seria o ISSN. Né? Agora, existem documentos que portam tanto o ISBN quanto o ISSN, como, por exemplo, anais de congresso. Acontece de ter, quando se publica aqueles anais, ele recebe um ISBN, né, daquela publicação. No entanto, aquele título que ocorre todo ano, ou de 2 em 2 anos, e sucessivamente, já recebe um ISSN. E o que é, por exemplo, a qualificação de um ISBN? Seria você dizer se esse documento tiver um ISSN do documento impresso e do documento eletrônico. Né? São informações que qualificam, então. Fonte principal de informação, toda a publicação. Bom, pessoal, dito isso, nós temos aqui um quadro da estrutura da descrição, tá? Aqui é só um resumo do que foi dito aí na apresentação que se passou. Enquanto área e fontes principais de informação. Agora vamos tratar da pontuação. Essa pontuação você pode estudar pelo Código de Catalogação Anglo-Americano, a CR2, como também as escolas de biblioteconomia no Brasil têm adotado como bibliografia básica ou complementar
esse livro da professora Antônia Mota de Castro Memória Ribeiro, tá? Que inclusive o curso solicitou a compra para que vocês utilizassem, tá? E é muito importante que vocês utilizem para que vocês acompanhem, então, o conteúdo. Então, vocês podem acompanhar, quem tiver já esse código, no capítulo 1, ele traz aqui alguns modelos de aplicação e também as diretrizes aí da pontuação. Então, vamos lá. Sinais da descrição. Quem quiser acompanhar, ela está, então, na regra 1.0c, página 17. Então, nós temos colchetes, reticências, parênteses, sinal de igualdade, barra inclinada, 2 pontos, ponto e vírgula, ponto, ponto de interrogação, item, ponto, espaço, travessão, sinal de adição e sinal de multiplicação. Vamos ver quando se utiliza cada uma delas. Colchetes. Os colchetes incluem elementos retirados fora da fonte principal de informação da respectiva área. Vou explicar. Se você tem a fonte principal de informação, por exemplo, para extrair o título principal da obra, e a folha, que é a página de rosto. Agora, esse título não apareceu ali na folha de rosto como fonte principal de informação, mas está na internet. Está na capa, aquela capa que solta, mas tem a informação. Por algum erro, o título não veio na fonte principal de informação, que é a folha de rosto. Como é que eu vou fazer? Ok, você sabe que está na internet, é uma fonte segura, ou está naquela página que cobre o livro, você extrai essa informação, traz esse título para a descrição e coloca entre colchetes. Esse colchetes está indicando que você extraiu essa informação de outra fonte que não a fonte principal dessa informação. Como nós falamos, a fonte principal de informação para extrair o título é a folha de rosto. No entanto, essa informação não está lá na folha de rosto. Eu peguei em outro lugar. Se você pegou em outro lugar, coloque entre colchetes. Ok? E as reticências? A reticência indica supressão de parte dos elementos de uma área da descrição, mas não podem ser usadas para indicar supressão de áreas ou de elementos. Ou seja, as reticências não vão substituir um elemento que você não colocou. Não serve para isso. Ela serve, por exemplo, quando o meu título, continuar com o exemplo do título, né? O título muito grande, muito extenso, isso acontece com teses, né? Um título muito longo. O código permite que você tire parte desse título. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque esse título não pode causar essa supressão não pode causar prejuízo na recuperação da informação. Então, muito cuidado com isso. Então, não pode eliminar, por exemplo, as primeiras 5 palavras, porque senão você vai prejudicar a sua descrição. Né? Então, ela serve para isso. Tirou, colocou reticências, coloca ali entre colchetes. Colchetes incluindo elementos contínuos na mesma área. Por exemplo, aqui, Brasília, que é local, editora, Secretaria de Planejamento da Presidência da República, também extraiu de outra área, que não a dela própria. Os colchetes incluem abreviaturas e expressões latinas em diversas áreas. Por exemplo, a expressão latina etial, que significa e outros. Quando ela é inserida, ela vem entre colchetes. O i, isto é, também, e o sic, como impresso. E as reticências? Reticências, então, indicam supressão de parte dos elementos de uma área da descrição,
mas não podem ser usadas para indicar supressão de áreas ou de elementos, como eu já disse ali atrás. Supressão de algumas palavras do título ou de outras informações sobre o título quando muito longo. Não é recomendado. Pode fazer? Pode, mas como eu disse ali atrás também, não é o recomendado porque pode prejudicar a recuperação da informação. Supressão dos nomes dos autores na descrição quando são mais de 3 em cada categoria ou função. Isso nós vamos utilizar essa regra na área de título e indicação de responsabilidade. Né? Vamos supor que tem ali 5 autores. Quando se tem 5 autores, como ele disse, 3 a partir de 3, né? Quando mais de 3. Então, você vai indicar o primeiro, reticências e et al. Quando reticências faz parte de um título, agora não somos nós que estamos colocando, as reticências fazem parte de um título, devem ser substituídas por um travessão. E o parêntese? Parêntese substitui os colchetes quando estes fazem parte integrante do título ou de outras informações sobre o título. Nesse caso, nós temos que substituir, porque os colchetes eles são utilizados principalmente quando nós extraímos uma informação de uma outra fonte que não é dela principal. Então, se você tem um título e esse colchete faz parte do título, nós temos que substituí-lo pelo parêntese para que não se confunda que você extraiu essa fonte, essa informação de um outro local, né? Então, não é esse o caso. Então, substitui para parêntese. Exemplo, parêntese substitui colchetes quando estes fazem parte integrante do título ou de outras informações sobre o título. Nesse exemplo, é fictício, tá, pessoal? Ela é fictícia, utilizei só mesmo para mostrar. Nós temos aqui, fazendo a leitura técnica, nós temos 2 autores, título e subtítulo. Esse título principal, ele veio entre colchetes. Não significa que eu tirei de outra fonte. Está na capa, está na folha de rosto. Não fomos nós que colocamos. Faz parte. Então, para não confundir o outro catalogador, né, em uma catalogação compartilhada, o que nós vamos fazer? Substituir esse colchete por parênteses. Então, aqui nesse modelo, nós temos uma ficha catalográfica. Aqui nós temos uma folha de rosto de um documento. Capa, folha de rosto, pode vir com essa formatação. Agora, aqui é uma ficha catalográfica já feita pelo bibliotecário. Ok? Aqui temos todas aquelas áreas apresentadas, né? Mas aqui nós estamos exemplificando nesse momento o uso do parêntese que substituiu esse colchete. E o ponto e a vírgula? Ponto e a vírgula, e não ponto e vírgula. São usados na escrita comum, sem espaço antes e com espaço depois. Por exemplo, quando você termina uma frase com ponto final, você precisa dar um espaço para começar. Da mesma forma vai acontecer aqui. Então, atribuiu o ponto, dá um espaço. Atribuiu uma vírgula, dá um espaço. O hífen é usado sem espaço antes e sem espaço depois, nas diversas áreas da descrição, ligando partes extremas de um elemento, como datas, números, letras, além de indicar no final de uma data, item em curso de publicação. Por exemplo, se eu tenho aqui uma revista, e essa minha revista está em andamento. Eu comprei ela em 2021, assinei em 2021, vou pôr 2021 e um risquinho, sem espaço, pregadinho mesmo. Aqui nós temos de início e fim, data incerta, que também utilizou o hífen. Parênteses e colchetes. As informações transcritas dentro destes sinais não são precedidas e nem seguidas de espaço,
Aqui dentro, ó, não tem espaço dentro do parêntese e do colchete não tem espaço. Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção, outra observação é que o et não tem ponto, tem no alto, né? Então, as informações transcritas dentro destes sinais não são precedidas e nem seguidas de espaço, mas antes e depois dos sinais, parênteses e colchetes, deve ter um espaço, que é onde está um X vermelho, ó, espaço antes, espaço depois. E o uso de reticências? Vamos ver o modelo de uso de reticências. Nessa capa desse livro, se eu soubesse, 3 pontinhos são reticências. Essa é a capa do livro, não fomos nós que colocamos. Então, eu disse ali atrás que nós utilizamos essas reticências com um objetivo específico dentro da catalogação. Por exemplo, quando se abrevia, supre uma quantidade de palavras no título, né? Quando o título é muito extenso. Mas esse não é o caso, porque faz parte do próprio título. Para que não haja confusão, essas reticências são substituídas por esse sinal. Certo? Espaço, 2 pontos. Que é, então, o I. Um travessão maior. Sinais diferentes. Sinais diferentes dos prescritos para a descrição serão mantidos no título, mesmo que ocasionem dupla pontuação. Por exemplo, o ponto de interrogação e de exclamação nesse título aqui, ó. Quem está escrevendo o futuro? Interrogação. Espaço, 2 pontos. Por quê? Nós temos que usar 2 pontos para separar título de subtítulo. 25 textos para o século XXI. Isso é subtítulo. Então, eu tenho aqui a interrogação e 2 pontos. O que aconteceu? Nós vamos manter essa pontuação e vai ocasionar 2 tipos de pontuações. Ok, o código permite. Outro exemplo, você é o máximo. Tem um ponto de exclamação e tem 2 pontos por conta do subtítulo. Então, ocasionou também uma pontuação dupla. Exemplo do ponto de interrogação no título. Aqui já uma descrição completa desse título. Quem está escrevendo o futuro? Ponto de interrogação. Né? Tem aqui um ponto de interrogação, espaço, 2 pontos, subtítulo. Aqui, ó, são informações adicionais para favorecer, então, a descrição. De diferente aqui, deixa eu explicar isso daqui, né? Porque de diferente tem alguma informação. Observem que eu tenho aqui a responsabilidade, Sebastião Salgado, e tem um coordenador e tenho as legendas poéticas. Observa que a pontuação utilizada foi ponto e vírgula, porque são categorias diferentes. Se fossem 3 autores, eu utilizaria vírgula. Se fosse 3 organizadores, eu utilizaria só vírgula. Mas, como eu tenho aqui um fotógrafo, que se for foto, o autor é o fotógrafo, né? Então, nós temos aqui coordenador e essas legendas, categorias diferentes, ponto e vírgula. Uma outra situação aqui também diferente, que vocês talvez não conheçam, é aqui, ó, P&B, preto e branco. Aqui nós temos uma nota que traz um encarte, fotografia sem numeração, subtítulo, tal, e o restante vocês conhecem. Exemplo, uso do ponto de exclamação no título, esse é o máximo. Observa aqui, vem o título, a capa do livro está com aspas dupla e o ponto de interrogação. Continua, isso a gente não tira. Exemplo do uso dos pontos de interrogação e exclamação na mesma obra. Olha essa obra de Luiz Fernando Veríssimo, Poesia, 1 hora dessas.
Aí ocasionou aqui, então, 3 pontuações. Mas não tira. Ponto final. No caso de um elemento, quando um elemento terminar, você vai, ou quando terminar um elemento, ou no caso de um elemento terminar por um ponto de abreviatura, ou por reticências, e um ou outro coincidir, esse ponto da descrição não deve ser usado. Por quê? Para não duplicar. Se eu termino o título principal ali, e a indicação de responsabilidade, terminei aquela área, ponto final. Agora, se eu pego uma abreviatura, e coloco ponto, no final você não coloca ponto, porque senão vai ficar duplicado. Aqui é um exemplo da edição, ó. 13ª ponto ed. Tá vendo que não tem uma terceira, não tem um outro ponto? Porque o ponto da abreviação já é o suficiente. Áreas de pontuação. Área de título e indicação de responsabilidade. Entre título principal e título equivalente, nós temos o sinal de igual. Entre título equivalente e um subtítulo, nós temos 2 pontos. O que precede a primeira responsabilidade é a barra. Segundo e terceiro dados de responsabilidade, se for 2 autores, 3 autores, né, vírgula. Quando são análogos, né, diferentes, nós vamos colocar ponto vírgula. Na área da edição, sempre que for começar uma nova área, ela será precedida por ponto, espaço, travessão, espaço. Para indicação de edição, para indicação de todas as demais áreas, né, seguinte. Aliás, não todas, né, quando tiver parágrafo, não tem. E assim vai, isso é importante ficar atentos a cada pontuação dessa. Área de notas, área de número normalizado. E aí vem o capítulo 2. O capítulo 2, ele trata de livros, folhetos e folhas impressas. Inclui livros, folhetos, folhas soltas. Capítulo 3, trata de materiais cartográficos, que incluem mapas, plantas, cartas aeronáuticas, atlas, globos, e tantos outros. No capítulo 4, o capítulo 4 trata de manuscritos. Nesse caso, pessoal, não é só manuscrito feito à mão, inclui datilografado também. Impressos como teses e dissertações, são tratadas, né, as teses e dissertações, como documentos manuscritos. No capítulo 5, trata de música publicada. Capítulo 6, gravação de som. Regras deste capítulo dizem respeito à descrição de gravação de som em todos os meios, isto é, discos, fitas cassetes, bobinas, rolos. Capítulo 7, trata de filmes cinematográficos. As regras deste capítulo dizem respeito à descrição de filmes cinematográficos e gravações de vídeo de todos os tipos, incluindo filmes completos, programas, compilações, trailers, noticiários de televisão, cinematográficos, cenas de arquivo, material não editado. No capítulo 8, traz materiais gráficos. O que são esses materiais gráficos, né? Quando você estiver fazendo, então, a descrição de quadros, fotografias, desenhos técnicos, radiografias, recursos eletrônicos. Capítulo 9, recursos eletrônicos. Consistem de dados, informações que representam número, textos, gráficos, imagens em movimentos, mapas, sons, quando se trata de recursos eletrônicos. Programas ou combinações de dados e programas. Capítulo 10. Artefatos tridimensionais, que inclui jogos, esculturas, objetos de exposição, máquinas, vestuários. Que vestuário? Estranho, mas às vezes é um tipo de vestuário que está à exposição, alguma coisa. Utiliza também, às vezes, como apoio à descrição de objetos museológicos, né? Por exemplo, casa de Cora Coralina, quando você vai no Museu Casa
Cora Coralina, lá tem o vestuário dela também, né? Então, se você for fazer a descrição, utiliza as regras do capítulo 10 como orientação, né? Capítulo 11, microformas, que inclui microfilmes, microfichas. Capítulo 12, recursos contínuos. No capítulo 12, o principal recurso são as publicações seriadas, revistas, jornais. No capítulo 13, análise. É o processo de preparação de um registro bibliográfico que descreve uma parte ou partes de um item para a qual foi dada uma entrada mais ampla. Se em uma entrada abrangente para uma obra maior, ampla, uma parte for mencionada na área de título, na indicação de responsabilidade ou área de nota, faça uma secundária para aquela parte. Por exemplo, se você deu ali a secundária para um autor e o coordenador, secundária não, você deu indicação de responsabilidade para um coordenador, para um organizador. E sabemos que esse organizador ele não é considerado autor. Então, como ele não entra como autor, ele vai entrar na indicação de responsabilidade e para ele ser recuperado, nós fazemos também uma secundária, que vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Como considerações dessa aula, vimos que o código de catalogação é amplamente utilizado pela maioria das bibliotecas do mundo, não só biblioteca, né, para descrição de objetos bibliográficos, e é estruturado a partir das áreas, elementos e pontuação estabelecidas pelas ISBDs e ISBDs. A estrutura do ACR2 é dividida em descrição e ponto de acesso. Aí tem também aquela outra parte ali dos anexos, da apêndice, né, do índice. E a parte 1 da descrição é organizada pelas 8 áreas da descrição: área de título, indicação de responsabilidade, área de edição e assim vai. A parte 2 dedica-se a oferecer regras de pontos de acesso que permite o controle de autoridade. Alguém me perguntou, autoridade e autor tem diferença? Bom, o autor é uma autoridade, mas às vezes a autoria pode ser não só o nome de uma pessoa, né? Pode ser também uma instituição, uma autoridade também, pode ser uma entidade coletiva. E fazendo esse controle, nós temos o controle da ambiguidade, elimina a ambiguidade, controla variações da grafia de nomes de pessoas e de instituições, permite que o catálogo possa dialogar com outros dados distribuídos na web. E como eu sempre reforço, a catalogação é uma tarefa que requer técnica especializada. Ela requer muito cuidado, muito detalhe, muitas minúcias. A gente precisa realmente conhecer essas regrinhas, saber onde consultar no momento de descrever, né? Então, quer dizer, exige uma perfeição na formação dos catálogos de bibliotecas, a fim de fornecer informações exatas, corretas, concretas, apropriadas para um determinado público a que se destina aquele catálogo, né? Por meio da identificação de documentos solicitados pelo público. Então, pessoal, era isso. Aqui tem algumas referências utilizadas. Continue, então, acessando a plataforma para ver a segunda parte dessa aula, tá? Obrigada. E deixo aqui, então, mais uma vez, o meu e-mail. E se tiverem dúvidas, por favor, deixem lá no fórum, vamos conversando, vamos discutindo também. Às vezes não é dúvida, mas é trocar uma ideia. Então, fiquem todos bem tranquilos para dialogar com a gente, comigo e com a equipe como um todo. Tá bom? Obrigada.